Prezados e amados irmãos, a partir deste momento declaro iniciada a nossa santa reunião. Dessa forma, eu os cumprimento com a paz do Senhor, desejando as bênçãos da santa e querida avó Rosa e também do nosso profeta Santo Irmão Aldo, esses santos que são fruto do Natal de Jesus, muito tem feito pelo povo apostólico em dar a condição da paz, do amor e da união, uma vida com Deus, pela qual também se espera deste povo que leve até a humanidade esta alegria, este contentamento. Então, amados, que nós possamos ter o entendimento deste momento, a oportunidade de receber as bênçãos dos céus, a oportunidade de alimentar o nosso espírito. Com o entendimento de todos, eu já convido os que puderem a ficar em pé, para que possamos fazer a nossa oração de inicialização. Peço que ergam as vossas mãos, curvem as vossas cabeças, é um sinal de reverência e assim eu passo a orar. Glorioso Deus, Pai soberano, mais uma vez aqui nós estamos reunidos em vosso tabernáculo. O momento é divino, porque, Pai, nós sabemos aonde estamos. Um ambiente que santos e anjos se faz presente. Anjos poderosos da vossa glória, ordenado até mesmo pelo Senhor, para trazer a nós o alimento espiritual, o fortalecimento até mesmo de tudo que possa trazer o enfraquecimento, para que possamos vencer com o Senhor e estar sempre em condições de até mesmo levar o Teu nome aonde precisar. Por isso, Pai, este momento é um momento de expressarmos muito amor, muita adoração ao Senhor, e é o que estamos a fazer. Também adoramos e glorificamos o Teu Divino Espírito, a fonte do Teu poder, ao Divino Mestre Jesus, até mesmo em especial, porque logo mais teremos aquela data, uma data que houve uma transformação 100% nessa terra, porque tudo o que estava a se pensar foi feito de uma forma perfeita. Não teve mais pensamento, porque a presença do Senhor através de Jesus foi vivenciado nessa terra. O Natal, a data que juntos iremos homenagear, prestar a nossa adoração e louvor. Adoramos também a nossa Mãe Maria Santíssima, que deu esta condição da realização dos vossos planos, ó Pai. Ao Espírito Consolador, a promessa do Divino Mestre, a Santa e Querida avó Rosa, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, também veneramos e glorificamos. E neste momento, em adoração ao profeta Santo Irmão Aldo, também clamo ao Senhor que possa interceder, principalmente nesse momento, pelos clamores individuais, que possa conceder a nós, mais uma vez, a oportunidade de sermos como Tu és, nos ensinando através da mensagem que será cantada deste púlpito, para que a nossa alma seja fortalecida o suficiente para levarmos o Teu nome até onde precisar, vivendo na paz, na união e no amor. Com a certeza das vossas bênçãos, com a intercessão por todo o trabalho aqui prestado em vosso nome, inclusive. Então, dessa forma, eu já declaro a santa reunião iniciada. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 1 de nosso cenário, Igreja Forte.
A profecia anunciava que do povo de Israel sairia aquele que ao mundo a paz traria. Era a promessa do Messias que desde a eternidade existia para lutar contra o pecado, viria o prometido Messias, trazendo o poder celestial e para vencer as forças do mal. Em Nazaré foi o anjo Gabriel que, enviado de Deus, vindo lá do céu, disse à Virgem desposada: agraciada és tu, pois darás à luz a um menino que chamará Jesus. Era o Messias prometido que em Belém nascia, e Deus, o Pai, foi glorificado naquela humilde estrebaria. O Messias Jesus, o Senhor, já nasceu como rei, mas com humildade viveu. Foi santo e só fez o bem, milagres tão lindo operou, e todos aqueles que nele crerão o seu perdão receberão. Mas o Messias sem piedade foi traído e obrigaram a levar uma pesada cruz, e com o coração ligado ao Pai, humildemente sofreu Jesus. Lá no Calvário
estava o Messias, com seu corpo ardendo em dor. Entregou seu espírito nas mãos de Deus, e aqueles que o martirizaram perdoou. E os séculos se passaram, e uma promessa de Jesus foi cumprida. Nos enviou o outro Consolador, a Santa Voz Rosa querida. E quando a Santa Voz Rosa ao céu subiu para receber seu galardão, deixou seu sucessor, o irmão Aldo, para continuar a missão de Jesus, obra da salvação, obra da salvação.
Agora, prezados e amados, passamos para a mensagem final, uma mensagem de Natal, onde eu passo a fazer a leitura para refletirmos no tempo possível. A mensagem diz: era noite lá nas terras da Palestina. Todos repousavam indiferentes, sem se preocuparem com aquele casal que só havia conseguido lugar na estrebaria. Muito embora alguns tivessem notado que a bela e jovem senhora estava esperando o nascimento de um filho. No silêncio da madrugada, nos primeiros minutos daquele dia 25 de dezembro, Maria Santíssima via concretizar-se o que lhe dissera o anjo Gabriel, e recebia o menino Jesus, seu primogênito. Naquela terra, onde ocorria um dos grandes milagres do Pai Celeste, onde se concretizava a palavra anunciada pelos santos profetas, nenhuma autoridade religiosa foi avisada. Rei, poderosos e sábios escribas não tiveram a honra de recebê-lo. Todavia, um grupo de humildes pastores vigiavam suas ovelhas nos campos de Belém. Foram eles escolhidos para testemunharem o glorioso acontecimento, pois eis que era preciso haver testemunhas na terra de que a promessa divina se cumpria. Foi lá que a milícia celeste apareceu, os céus se abriram e aquela melodia, encanto muito belo, com alegre som das trombetas, despertou a atenção dos humildes pastores. Olharam admirados, sem, todavia, se assustarem, pois criam na possibilidade de um aparecimento de anjos celestiais. Intensa luz os iluminou. Eles, com reverência de joelhos, prestaram atenção
no que lhes eram dito. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Cantavam os anjos, os quais, vendo a fé brilhar naqueles corações, um deles transmitiu a importante nova: eis que é nascido na cidade de Belém o Cristo prometido, e de vê-lo, e lá encontrareis o menino envolto em panos e sua mãe. A estrela os guiou, e eles tiveram um grande gozo de contemplar o quadro descrito pelo anjo. A visita, naturalmente, foi confortadora para Maria Santíssima e São José, os quais viam se cumprir tudo quanto, meses antes, o anjo lhes dissera. Para nós, apostólicos de hoje, componentes da Igreja prometida e restaurada pelo poder de Deus, é importante recordar a mensagem dos anjos: paz na terra aos homens de boa vontade. Num mundo conturbado por tantas lutas, dominado por tanto egoísmo, é glorioso lembrarmos que temos o dever de transmitir aos humildes de coração a mesma mensagem. Nesses dias atuais, com a presença do outro Consolador, a Santa Avó Rosa, com a presença do pastor por excelência, nosso Santo Irmão Aldo, com a existência da Igreja de Deus na terra, podemos oferecer a paz de Jesus, o grande Salvador e Filho amado do Pai, a todos os corações de boa vontade. Vejam, portanto, que o Natal de Jesus é presente e atual para o povo do Consolador nesses dias. Juntos e unidos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, temos levado a verdadeira paz a milhares de corações. As bênçãos celestes, os verdadeiros milagres vão se realizando na vida dos humildes e de bom coração, que creem nas palavras do Santo Consolador e do Santo Pastor, enviados exatamente para salvar os que creem. Lembre-se, entretanto, que a graça divina foi dirigida aos homens de boa vontade para lutar e vencer. Saiba a Igreja Apostólica ter bom ânimo, bom coração, cheio da graça divina, para poder gozar da paz celestial. Desejamos um Feliz Natal a todo o nosso povo, que a beleza e a alegria daquele primeiro Natal esteja presente na vida de todos e nos lares apostólicos. Que a graça do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo abençoe a todos neste alegre dia de Natal. Irmãos, o Natal de Jesus está se aproximando. É lógico que nós temos o entendimento que nós estamos desfrutando deste momento de grande alegria em toda a ocasião da nossa vida, ou seja, em todos os dias. Deveria ser assim. Se está diferente disso, prezados e amados, requer uma atenção de correção de rota, de melhoria, de elevar a santidade, de, muitas das vezes, olhar para o reino dos céus esquecendo o mundo verdadeiramente. Porque o Natal, amados irmãos, é uma bênção para a humanidade. Como foi dito aqui, os anjos trouxeram no cântico falando a paz aos homens de boa vontade. Quando nós ouvimos esta palavra paz, prezados e amados, será que nós já alcançamos o entendimento do seu significado? Para entendermos se estamos na paz do Senhor, a paz que Jesus disse que trouxera a nós diferente da do mundo? Quando nós olhamos para o conceito paz, se registra o seguinte: ausência de problemas. E quando nós ouvimos esta expressão, esta fala, nós pensamos, mas nós vivemos num mundo problemático. Como não ter problema? Aí que está, prezados e amados, aqueles que vivem
o Natal de Jesus, aqueles que são ensinados sobre o que receberam por este Natal de Jesus, que é resumido em paz, amor e união. Porque, amados, Jesus disse: o vencedor é aquele que vai até o fim lutando. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, vós vencereis. Então aí, irmãos, nós enxergamos que lutas estaremos a enfrentar constantemente. Só que problemas não teremos, porque a vitória é certa. Ou seja, quem tem problema sabendo que a vitória é certa? Começamos uma luta, sabemos que alguma coisa tem que ser corrigido, sabemos que talvez precisamos ser mais perseverante na fé, perseverante em ser corajosos, destemidos. Muitas das vezes, até mesmo Deus está esperando a nossa resposta como filho amado, e aí nós alcançamos a visão que logo já vem a vitória. E se nós pararmos para pensar e conversar sobre isso, parando em nossa vida, enxergamos isso. A nossa vida é em constante batalha, na batalha contra o mal, como até mesmo cantamos nesta santa igreja. Então vejam, prezados e amados, o que eu estou lhes falando. A nossa vida tem a paz de Jesus. Tendo a paz de Jesus, não existe problema em nossa vida. Nós precisamos é ter coragem, é ter fé, é saber que a Santa Avó Rosa, que é fruto do Natal de Jesus, o Santo Irmão Aldo, que tudo pode. Quando digo tudo pode, é porque tem todo o poder, vai nos ajudar a ter a solução para tudo. É tão verdade o que eu estou lhes falando, irmãos, que se formos pensar em algo simples, vamos pensar, a pessoa contraiu uma doença, é uma luta, mas não tem problema, porque de duas uma, ou a avó vai operar um milagre da cura, ou a avó vai sustentar até o momento necessário, ou ela vai te levar para o reino dos céus. Vejam, irmãos, que não tem problema, mas sim existe uma solução maravilhosa: a cura, a sustentação pela responsabilidade talvez ainda de estar nessa terra por um período, ou às vezes é algo que precisa mudar na vida, contraiu algo na terra, que infelizmente todos nós estamos diante de isso acontecer, porque o nosso profeta Santo Irmão Aldo, em certa ocasião, disse: a proliferação dos vírus, das bactérias, o corpo não resiste. A alimentação, nós temos conhecimento como está, então é algo que pode acontecer. E aí tem essa situação de entendermos que nós estamos na paz de Jesus e nós estamos a enfrentar, sabendo que a vitória é certa. Então, amados, que nós precisamos é entender esta verdade, porque a entender, nós teremos muito amor por esta santa igreja, nós teremos amor em nossa alma, e amor é muito importante de termos esta virtude, porque o amor não permite ter desânimo na vida. O amor é forte, o amor é uma pessoa que luta constantemente. Nós temos diversos exemplos sobre esta verdade. A nossa mãe Maria Santíssima foi o grande exemplo. O amor dela por Deus, o amor dela por Jesus, o amor dela pela raça humana, porque ela era conhecedora dos planos de Deus, fez com que ela tivesse uma força incalculável e imensurável, desde receber a missão até aquele grande dia da crucificação de Jesus. Inclusive, irmãos, com muita coragem nos passos, porque em certa ocasião
onde o rei da época ordenou que tirasse a vida dos primogênitos, Maria Santíssima foi ordenada a sair daquela cidade, daquele local. E aquele rei astuto ordenou que seu exército ficasse em toda a cidade para não permitir que saísse nenhuma criança ou primogênito. E ela não temeu. O seu amor, a paz de Deus que estava em si, a coragem, a fé, fez com que ela caminhasse para esta saída e foi parada por um soldado. Precisou mostrar o que estava carregando. E aí é o que eles disse, irmãos, a vitória é certa. Porque ali naquele momento, ele não identificou e permitiu que ela seguisse a sua jornada. Então vejam, prezados e amados, que nós temos exemplos grandiosos, que precisamos entender o que está para nós, o Natal de Jesus, a grande bênção. Não há o que temermos, mas temos que cuidar da nossa cabeça, do nosso psicológico, porque precisamos enxergar esta verdade. Se nós não buscarmos a enxergar o inimigo de nossas almas, vai fazer enxergarmos outras coisas, que aí se perde o amor, se perde a paz, se perde a coragem, a fé, e vamos se perdendo. Os apóstolos também é uma prova, irmãos, que se doaram em muito amor, porque quando nós olhamos a sua história, abandonaram tudo, negaram a si mesmo para dar a nós a felicidade e o contentamento, porque foi graças ao que eles receberam do Divino Mestre, honrando nesta terra, que hoje nós temos todo o conhecimento, inclusive temos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, temos a alegria do Natal. Eles deram-se em sacrifício. Nós sabemos que o findar de suas vidas foi sacrifício, onde até mesmo São Pedro negou de ser da forma que foi crucificado Jesus. Vejam, amados irmãos, que eles assim fizeram, se doaram dessa forma, com tanta naturalidade, porque se pararmos para pensamos, jamais ser levado para uma cruz, mas como? Mas a paz do Senhor, o amor em suas vidas, era tão forte, que eles só enxergavam o reino dos céus, só a vitória, só o que traria de benefício, e logicamente que Deus, o nosso Pai, só permitiu acontecer o que ainda era resistente ao corpo. Eu afirmo isso, prezados e amados, porque quando enxergamos a história de vida do mais jovem, Santo Estevão, ele foi apedrejado, mas conforme as Sagradas Escrituras, relata que no meio desse apedrejamento, é como se ele tivesse dormido. Então, irmãos, conseguimos entender o poder que está sobre nós, conseguimos entender que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tudo faz por nós, e que nós só precisamos fazer uma pequena parte, cuidar da nossa alma nas escolhas certas. Nós precisamos ter esse entendimento, e para alcançar e ter facilidade sobre tudo isso, nós precisamos ser humildes. Aqui foi falado sobre a humildade, os bons e humildes, tanto que os pastores receberam a presença dos anjos e não se assustaram, porque eram muito humildes. A humildade, irmãos, é uma virtude, uma qualidade que a pessoa vive sempre na alegria, no contentamento,
Não há surpresas para a pessoa que é humilde, porque ela sempre está do mesmo jeito, contente, feliz, e segue sempre disposta a sempre fazer o bem, e segue constantemente a fazer tudo de melhor. E Jesus, sabendo dessa verdade, ele ensinou aos seus discípulos, nos últimos dias que estava nessa terra, inclusive nos deixou a Santa Comunhão, com o propósito de fazer em sua memória, com o propósito de nos alimentar e de nos fortalecer. Nesse dia, Jesus reuniu todos os seus discípulos, indistintamente, porque nós sabemos, melhor dizendo, que entre eles existia um traidor, e Jesus tinha conhecimento. Por isso que nós não podemos fazer distinção de pessoas, por isso que nós não podemos ficar julgando o nosso próximo, porque Jesus nos ensinou que assim não se faz. Então ele reuniu todos, naquele momento pegou uma bacia de água, uma toalha, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando chegou na vez de São Pedro questionou: mestre, vai lavar os meus pés? Mestre, não, o senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus disse a ele: se não permitir que assim o faça, você não tem nada a ver comigo. Ou seja, está falando da humildade, porque era um gesto de humildade, estava ali a ensinar. E São Pedro rapidamente agregou então o entendimento e disse a ele: então mestre, pode lavar, não precisa lavar somente os pés, mas lave as mãos, os braços. E o mestre disse: vocês estão limpos, é só necessário que lavem os pés, mas nem todos. E aí já estava falando daquele que o traiu, que não aceitou a sua mensagem, que não entendeu os planos de Deus, que procurou o caminho mais fácil, o caminho mais largo e que leva à condenação. E naquele momento então Jesus assim fez, depois recolheu a toalha, veio ao seu lugar e concluiu dizendo que aqueles que assim o fizessem e praticasse, entendendo o que ele havia feito, teria a felicidade e o contentamento. Então vejam, prezados e amados, para entendermos e vivermos na paz, para estarmos em amor, consequentemente em união, nós precisamos alcançar a humildade, sabendo que não somos melhores do que ninguém, sabendo que a nossa atuação nessa terra é de um valor imensurável, e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo contam muito conosco. Mesmo sabendo deste valor, nós entendemos que não somos melhor do que ninguém, e que a nossa atuação precisa ser dessa forma, com amor, com muita coragem, para que então alcancemos o maior número de almas possível a conhecer o verdadeiro Natal. Porque quando nós paramos, finalizando, nessa época, nós entendemos o sentimento da criatura humana. A maioria busca se reconciliar, a maioria busca parar os pensamentos maus. Vejam que é possível, irmãos. Vejam que o poder de Deus que está sobre nós, Ele dá essa condição de vitória. Então imagine eu, você, nós, que estamos neste ambiente sendo abençoados e alimentados, que recebemos do corpo e do sangue de Jesus verdadeiramente nas santas comunhões, que temos o privilégio de estarmos numa reunião de oração, onde temos a liberdade de falar com Deus, com o seu divino Espírito, a atuar em nossa alma, a nos dar a vitória. Nós somos capazes de alcançar a humildade,
de viver o Natal de Jesus espalhando a sua luz. Mas existe algo que só depende de cada um de nós, que é querer. Que possamos querer, irmãos, que possamos pensar sempre nesta verdade, ter o autoanálise para que a santidade alcance o patamar necessário de termos a sabedoria divina e termos a melhor atuação nessa terra como filho de Deus. E assim então, amados, com estas palavras, eu já declaro a minha mensagem finalizada. Agradeço então a todos os irmãos que aqui compareceram, porque sabem o valor do que aqui é oferecido a cada um de nós. Desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tenham lhes concedido toda a bênção que vieram buscar. Quero agradecer também a todos os irmãos integrantes desse coral, músico, regente, pelas apresentações, pelos louvores, adoração, principalmente ao Divino Mestre por essa ocasião do Natal e também, logicamente, por alegrar o nosso coração através da música. Agradeço também aos meus irmãos, diácono e diaconisa, pelo cuidado, por dar a nós a condição de aqui estarmos reunidos em um ambiente, falando materialmente, adequado a ser louvado e glorificado o nosso Jesus. Também quero agradecer àqueles que nos acompanharam via internet, com o mesmo desejo que a paz do Senhor possa lhe alcançar e lhes conceder toda a felicidade que almeja. Amém. Agora então eu convido a todos os irmãos que puderem a ficar em pé, por gentileza. Mais uma vez eu peço-lhes que ergam as vossas mãos, curvando as vossas cabeças, e assim então eu passo a orar para finalizarmos. Profeta Santo Irmão Aldo, chegamos ao término desta santa reunião, momento de muita alegria, porque sabemos que estamos diante de santos e anjos. Passamos quase 1h30 neste ambiente celestial, um pedaço dos céus. Então, profeta, com este entendimento, neste momento é a nossa gratidão a ser expressada. Logicamente que, por viver nessa terra, estamos a enfrentar lutas constantes. Por isso é natural neste momento, e o Senhor assim espera, que expressamos as nossas solicitações, os nossos anseios, as nossas necessidades para lutarmos e vencermos estando com o Senhor. Então, profeta, eu rogo nesse momento que o Senhor possa interceder pelos clamores individuais, que assim se faz neste momento. Eu rogo também que o Senhor interceda por aqueles que nos acompanham via internet, que está neste momento reverente a suplicar até mesmo ao Senhor. Peço em nome das pessoas escritas nessa caixinha de oração, suplicando até mesmo por vossa misericórdia, porque podem ter pessoas aqui escritas que não são dessa igreja, ou que saíram, ou que estão enfraquecidas, que o Senhor possa dar condições da coragem, da fé, para viverem no amor, para ter a paz do Senhor. Até mesmo eu peço por aquele que aqui escreveu, porque sabe da vossa atuação, ó primaz, do vosso poder, da vossa onisciência, onipresença e onipotência. Profeta bendito, é de muita alegria aqui estarmos. Então eu peço também que o Senhor possa acompanhar os seus filhos aos seus lares a terem uma ótima noite de descanso. Talvez algum possa exercer alguma função de trabalho, que possa ser acompanhado com os vossos anjos e tendo esta alegria da paz do Senhor. Aqueles que por motivo justo igualmente, não comparecendo, que possam também ter esta alegria da presença dos vossos santos e anjos e ter a paz do Senhor. Ó profeta amado, temos a certeza então que o Senhor já contemplou as nossas almas, já tem o conhecimento da nossa necessidade e já está atuando para o melhor em nossas vidas. Então, dessa forma, em vosso nome amado, em nome da nossa santa e querida Avó Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus, de nosso Pai, nosso Deus e o seu Divino Espírito, eu já declaro a santa reunião
finalizada. Amém. A paz do Senhor a todos.